Bom dia, nono ano. A gente vai dar continuidade à correção da atividade do livro, tá certo? Página 212. Deixa eu ir aqui para a nossa tela. Porque esse conteúdo provavelmente vai cair na avaliação, então a gente tem que trabalhar aí direitinho. Deixa eu dar uma olhada aqui no bate-papo. Só vou aceitar alunos nessa sala até 8h44. Vamos lá. Deixa eu colocar aqui, que eu não vou enxergar nada. Bom dia a todos e a todas, que eu não me lembro se eu dei bom dia, né? Eu só perguntei, eu acho que vocês estavam me ouvindo. Vamos lá. Na página 212, a gente vai para a 7ª questão, tá certo? Continuando de onde a gente parou ontem. Nas regiões industriais, um dos principais agentes poluentes é o ácido sulfúrico, tá certo? Formado da atmosfera, de acordo com as reações apresentadas nas equações. Ácido sulfúrico, gente, é o H2SO4. É um ácido que a gente vai estar trabalhando muito no balanceamento químico e vamos trabalhar muito no próximo assunto também, tá certo? Ele é figurinha repetida na nossa atuação de química do último conteúdo. Então, a gente tem uma equação onde tem 2SO2 mais O2 e, como resultado, a gente tem 2SO3. Eu vou escrever essas equações, tá certo? Vamos lá. Depois a gente decide o que fazer com elas. Página 212, tá certo? Primeira equação. Vamos para a segunda. Na segunda, a gente tem SO3 mais H2O. Mais H2SO4. Não, resultando em H2SO4. Que é o protagonista da nossa questão. Vou puxar aqui e botar essa setinha. Vamos lá. Nós temos duas equações. A primeira tem 2SO2 mais O2, resultando em 2SO3. A segunda, nós temos SO3 mais H2O, resultando em H2SO4. Diante disso, é correto afirmar que a reação é de análise, as duas reações são de síntese, a reação 2 é uma mistura heterogênea, todas as espécies na reação 1 são substâncias compostas. Qual dessas afirmativas diz respeito a essas duas equações? Vamos analisar uma por uma. Primeiro, a letra A. Essa reação, a reação 1, ela é de análise ou decomposição, gente? A reação 1
Não. Não. Ela está mais para quê? Adição. Adição. Exatamente, Heloíse. Porque nós temos 2 reagentes e no final temos um produto. Se fosse decomposição ou análise, como a letra A afirma, seria justamente o contrário. Nós teríamos o produto aqui do lado esquerdo e do lado direito nós teríamos os reagentes separados. E nós temos o contrário, né? 2 produtos resultando em um... Aliás, 2 reagentes resultando em um produto. Então, essa reação aqui, A1 pelo menos, ela é de adição ou síntese. A letra B diz o seguinte: as duas reações são de síntese. Vocês concordam? Sim. Sim. A primeira, a gente já observou que era, né? A segunda segue o mesmo estilo. SO3 mais H2O resulta em H2SO4. Então, a gente tem 2 reagentes que somados vão dar um produto, né? Lembrando que a equação do tipo síntese, ela é a mais simples, porque é o tipo que a gente vê desde o primeiro dia do conteúdo. Vamos analisar as demais. Por enquanto, a letra B. A reação 2 é uma mistura heterogênea? Por exemplo, SO3 e H2O, resultando em H2SO4. Vocês lembram que são misturas heterogêneas? São aquelas substâncias que a gente consegue ver 2 fases nela, por exemplo. Coisas que basicamente não se misturam, a verdade é essa, né? Água e óleo, por exemplo. A gente consegue ver a água e consegue ver o óleo. Né? Um suco com gelo, a gente consegue ver o suco, consegue ver o gelo, então é heterogêneo, né? Não está todo mundo ali unido. A água é heterogênea, gente? Não, a gente vê uma coisa só, né? O ácido sulfúrico também não. A gente vê uma coisa só, certo? Óxido de enxofre também. Então, nós temos 3 misturas, tudo bem, tá certo? Uma substância, aliás, e 2 misturas, porém são todas homogêneas, certo? A gente não consegue visualizar mais de uma fase nelas. Então, essa é falsa. Todas as espécies de reação, na reação 1, são substâncias compostas. Não, certo? Quem aqui, na equação 1, não é composto? Não é uma substância composta? Dou um 10º para quem acertar essa. O O2. O O2. Ele não é composto porque ele é formado simplesmente por oxigênio, tá certo? O SO3 é composto, o SO2 é composto, o H2 é composto, mas o O2, ele não é. É uma substância simples, tá certo? Então, de fato, a resposta é a letra B. Letra B. Vamos para o 8º. Olha, o Abraão entrou em cima da hora. No 8º, nós temos uma das alternativas para diminuir a quantidade de dióxido de carbono liberada na atmosfera consiste em borbulhar esse gás em solução aquosa de hidróxido de sódio. A reação que ocorre pode ser representada da seguinte forma: dióxido de carbono mais hidróxido de sódio, tá certo? Resultando em carbonato de sódio mais água. Sabendo que 44 gramas de dióxido de carbono reagem com hidróxido de sódio, formando 106 gramas de carbonato de sódio e 18 gramas de água, qual é a massa de hidróxido de sódio necessária para que o gás carbônico seja totalmente consumido? Vamos lá. Essa é igual a uma que a gente fez, tá certo? A gente tinha 44 gramas de CO2, 44 gramas de CO2, beleza? 44 gramas de CO2. A gente produziu quantas? 106 gramas de carbonato de sódio. Vamos lá. 106 gramas de carbonato de sódio. E quantas gramas de água?
18. 18. 106 e 18. Vamos lá, carbonato de sódio. NaCO3. 18 gramas de H2O. Beleza. Se com 44 gramas a gente produziu 106 gramas de NaCO3 e 18 gramas de H2O, tá certo? Qual é a pergunta? Ele quer saber qual é a massa de hidróxido de sódio necessária para que o gás seja totalmente consumido. Como é que a gente vai saber qual foi a massa de hidróxido de sódio usada para que o gás fosse consumido? Hidróxido de sódio é o quê, gente? É NaOH. Então, eu vou colocar aqui um X para representar que a gente não sabe. E aqui, NaOH. NaOH é X. Como é que a gente vai saber quanto a gente usou de NaOH para produzir, para queimar isso aqui, ó? Como a gente vai saber? A gente já fez essa questão. Como é que a gente procede aqui? Quem lembra? A gente já fez essa questão? Não, a gente já fez uma questão parecida com essa. O 44, ele não será usado, afinal já deu na questão, né? 44 é a massa total que a gente tinha de CO2. Porém, né, a gente utilizou essa substância aqui e a gente conseguiu transformar o poluente em carbonato de sódio e água. Essas duas substâncias aqui nasceram da mistura dessas duas aqui, tá certo? O que vocês acham que a gente pode fazer para descobrir a quantidade de NaOH que a gente usou? Lembrando da lei de Lavoisier. Nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Hein, queridos? Queria um lapisinho. Ninguém tem uma teoria. Gente, nós vamos somar, pelo amor de Deus. Esse aqui não entra na soma, né? Porque esse é o que vai ser consumido. Quem são os elementos novos usados, né? Quais foram os produtos? Quem desses aqui são os produtos? Quem são os reagentes? Os reagentes é primeiro o CO2, porque ele era o problema. Deixa eu apagar aqui e usar o texto, né? Botar uma cor diferente. O CO2 era o reagente que todo mundo queria sumir com ele, né? É um poluente. Ele é o reagente 1. O que foi usado nele para que ele sumisse? O que foi somado ao CO2 para que ele sumisse? O X? Isso, X, NaOH, né? Foi o reagente 2. A gente misturou os dois para que, de alguma forma, o CO2 desaparecesse do meio ambiente. E esses dois aqui viraram os produtos, tá certo? Tanto o Na quanto o H2O são os produtos. Então, a massa desses dois, né, somada, tem que dar igual à massa desses dois, para que a equação esteja balanceada. Então, o que é que a gente tem que fazer para achar esse resultado? Quanto a gente usou de NaOH? Matemática simples aí. Quanto a gente teve no total de massa dos produtos? Massa dos produtos. Massa dos produtos. Quem são os produtos? Quem são os produtos, gente? Acabei de desenhar ali. Só a Heloísa está falando hoje. Quem falou aí?
Carlinha. São 106 e o Isso. 18. 106 mais 18. Dá quanto essa conta? Somem aí. 124. 124 de produtos, né? 124 no total. Isso aqui é a massa. Essa equação estava balanceada, né? Então, a gente teria que ter também 124 nos reagentes. Concordam? Sim. Sim. Vamos lá. Eu sei de cabeça, então, que se a equação estava balanceada, nos reagentes eu também tenho que ter 24. Ou 124. Reagentes, massa igual a 124. Pelo simples fato, eu tenho que saber disso pelo simples fato de saber que a equação tem que estar balanceada. Quem são os reagentes? É o CO2, que a gente queria sumir, e o NaOH, né? E a questão quer saber o quê? Quanto de NaOH você usou? Porque de CO2 ele já sabe. Quanto a gente usou de CO2? 44. 44. 44. Então, a gente vai pegar esse 124 e subtrair dele 44. Tá certo? Quanto a gente vai ter de NaOH, gente? 80. 80. Deixa eu botar aqui. Massa de NaOH é igual a 80, gente. Qual é a letra que diz 80? É a letra C, tá certo? Então, a gente tem que pensar para sair achando os resultados. Beleza? Ele disse que a massa total era 106 mais 18. Vocês fizeram a conta, acharam 124, né? E ele quer saber a massa de um dos reagentes, né? Que é um X. A gente sabia que a massa de um era 44. E que se a equação está em equilíbrio, são 124 no total dos dois lados. Então, era só pegar 124 menos 44, que é do CO2, e a gente ia achar a massa do NaOH. Vou até colocar aqui para no futuro vocês verem que esse resultado aqui era do CO2. Aí a gente acha 80 gramas de NaOH para consumir todo esse CO2. Próxima questão é a 9ª. É tranquila, certo? Essa parte do assunto vocês dominam com muita facilidade, eu acredito, né? Espero que eu não esteja me iludindo. Para vocês classificarem as três reações respectivamente. A gente tem primeiro FeS mais O2, e do outro lado a gente tem Fe mais SO2, certo? A segunda, nós temos 2SO2, todo mundo de olho aí no livro, nona questão, tá certo? Mais 2O2 e do lado 2SO3. E por último, nós temos SO3 mais H2O, resultando em H2SO4. A primeira reação, gente, ela é de quê? Análise, decomposição, simples troca ou dupla troca? Simples troca. Simples troca. Muito bem. Quem foi o indivíduo aí da vez? A gente, o oxigênio, né? Ele acabou roubando o lugar do ferro lá no casamento e ficou casado lá com um enxofre. Beleza? E o ferro acabou ficando solteiro. Então, aconteceu aquele problema que a gente falou lá de simples troca. A segunda, vocês acreditam que seja de quê? Síntese. Síntese ou adição. Veja só que a gente tem dois reagentes, né? 2SO2 mais 2O2. E no final nós temos 2SO3, apenas um produto. Então, ela foi de adição ou síntese. E a segunda, vocês acham que é o quê? Adição. Adição também, certo? Vejam só por quê. Mais uma vez, dois reagentes, onde a gente tinha o SO3 e a água, e formamos o nosso querido ácido sulfúrico. Então, a gente tem dois reagentes e no final apenas um produto, né?
Lembrando que quando a gente tem dupla troca ou simples troca, normalmente nos produtos aparecem sinais. Isso já dá pista para a gente que vai ser dupla troca ou simples troca, né? Mesma coisa acontece com a decomposição. Porém, a decomposição fica mais fácil da gente achar porque no lugar dos reagentes a gente tem um produto. E no lugar do produto nós teremos reagentes. E a adição ou síntese é a mais fácil, porque nós temos do lado esquerdo 2 reagentes e do lado direito um produto como Deus manda, né? Como normalmente deveriam ser as ordens das coisas. Então, qual é a alternativa, gente? Da nona? Qual é a alternativa que tem? Simples troca, síntese e síntese. Ou simples troca, Letra E. adição. Letra E. Tá certo? O nono. Funcione, filho. O nono é a letra E. Ai, meu Deus. 10ª questão. Na 10ª questão, a gente tem a assinale alternativa que indica, respectivamente, a massa molecular, as massas moleculares corretas das seguintes substâncias. Agora a gente vai revisar essa parte aqui. Deixa eu ver o que eu consigo fazer aqui. Dá para responder a letra A aqui. Dadas, né, a massa do hidrogênio, do carbono, do nitrogênio, vamos responder. Uma de cada vez, né? H2SO4. Vamos fazer a massa deles. MM é igual. Vamos fazer aquela velha sominha, né, das massas dos indivíduos. E vocês vão me dizendo aí. Qual é a massa do hidrogênio, gente? Tá aí na própria questão. Na página 213. Qual é a massa do hidrogênio? 1. 1. Muito bem. Mas quantas vezes eu usei hidrogênio nessa substância? 2. 2. Então, a gente vai fazer 2 vezes 1, que é a massa dele. Mais, quem é o próximo? Enxofre. Qual é a massa do enxofre? Que é o S. 32. Quanto? 32. 32. Beleza. Pode. Deixa eu ver. É 32. 12 é a do carbono. A gente não vai precisar multiplicar porque só usamos o enxofre uma vez. Vamos somar. Quem é o próximo? Oxigênio. Qual é a massa do oxigênio? 16. 16. Não vamos precisar multiplicar porque só usamos um oxigênio, né? E depois, qual é o elemento químico? Hidrogênio. 1. Hidrogênio. Que a massa a gente já usou, né? É 1. Dessa vez não vamos precisar multiplicar. Por quê? Porque já temos aqui... temos aqui, conseguimos ver que... Oxi, botei H2SOH. É H2SO4, gente, desculpa. Olha eu aí, já bagunçando tudo. Então, nesse caso, tá errado aqui. Era mais 4 vezes 16. Erro de digitação. Vamos para cá e vamos agora resolver as multiplicaçõezinhas, né? Para não dar banana no nosso cálculo. MM é igual a... 2 vezes 1, gente, dá quanto? 2. 2. Aí, mais 32, né? Mais 4 vezes 16. 64. 64. Beleza. E agora a gente vai só somar. Resolvemos as multiplicações. Lembre de sempre resolver a multiplicação primeiro, antes de somar todo mundo. 2 mais 32 dá 34. 34 com 64 dá quanto? 98. 98. Você já eliminou aí da questão todas que não começarem com 98. Aí o livrão infeliz colocou todas começando com 98. Então, vamos, né? Bola para frente. Vamos fazer a próxima substância. Qual é a próxima substância, gente? É H4P2O. Nunca ouvi essa substância. H4P2O. É isso mesmo? 7. Obrigada, Luísa. H4P2O. 7, é? Isso. Uhum. E eu estava vendo só uma vírgula ali.
Ai, Jesus, tem misericórdia da minha cegueira. Então, vamos resolvendo aqui do lado, tá certo? Vamos fazer a massa molecular desses indivíduos. Primeiro, vamos ver... Deixa eu dar uma subida aqui e fazer ela aqui embaixo. Para dar espaço para outras. Primeiro, a gente tem o hidrogênio, né? Qual é a massa do hidrogênio? Está lá descrita na questão, é 1. Porém, aqui nós temos 4 hidrogênios, então a gente vai ter que multiplicar 4 vezes, né? Isso, oxe. 4 vezes 1. O próximo é o fósforo, né? O P. Qual é a massa do P? 31. 31. Só que a gente tem aqui P2, então a gente vai ter que fazer 2 vezes 31, tá certo? Por causa desse 2 aqui que pertence ao P. E o próximo elemento é o nosso querido oxigênio. Qual é a massa do oxigênio? Acho que vocês já até decoraram já. 16. 16. Porém, a gente tem aqui O7, né? Então, a gente tem que fazer 7 vezes 16. Boa sorte para vocês multiplicarem isso aí, beleza? No celular de vocês ou na cabecinha, quem for bom de matemática. No dia da prova, vocês podem estar usando calculadora, tá certo? Deixa eu ver aqui. Professora, a Vitória está com problema de internet. Tá certo. Vamos lá. Acho que você vai ter tempo de responder essa para fazer a chamada. 4 vezes 1, gente, dá 4. Essa aqui até eu respondo. 2 vezes 31 dá 62, né? E 7 vezes 16. Aí essa mais fácil eu deixo com vocês, né? 112. 112, achava que ia dar bem mais. 112. Aí, agora que a gente já resolveu as multiplicações, né? Que é a fase que pode estragar o cálculo de vocês. Aí, agora é tranquilo, é só somar. E essa todos nós aprendemos lá na segunda, terceira série. 4 mais 62 dá 66. 66 mais 112 dá 100 e quanto, gente? 178, eu acho, né? 76 com 10, 76 com 2, 78. Eu acho que é 178. Confiram aí, tá certo? Eu botei aqui 1178. 178, eu acredito. A massa geral da substância, tá certo? Vamos fazer só mais uma e pronto. A chamada de vocês é rápida. A próxima substância. Al2SO4,3. Essa aqui tem uma multiplicação mais intensa. A gente não fez dessas, eu acho. Al2. Aí o SO4 está entre parênteses, né? SO4, 3. É isso. Vejam que aqui a gente tem um parêntese e tem o número 3 do lado de fora. Pergunta. Vocês acham que esse 3 multiplica só o O4 ou multiplica o SO4 inteiro? SO4 inteiro. Muito bem. Se está entre parênteses, todo mundo que está dentro desse parêntese é propriedade desse 3. Então, ele vai mudar a galera todinha, tá certo? Vamos lá. Fazer a massa molecular desses indivíduos. Prestem atenção nessa, tá certo? Que é um pouquinho mais diferente. A gente tem o alumínio 2. Qual é a massa do alumínio, gente? 27. Como a gente está usando 2 moléculas de alumínio, a gente vai usar... Tá bonzão, eu sei que já está acabando. 2 vezes 27. Beleza? Mais SO4, 3. Primeiro, a gente vai fazer a do enxofre, né? Quantos enxofres eu tenho aqui, gente? 32. 1. É 32. Porém, a gente sabe que tem esse 3 aqui do lado de fora, que multiplica o enxofre. Então, nós temos 3 vezes. É 32 ou é 31? 32. 32. 32. Então, a gente tem que botar 3 vezes 32, por causa desse 3 aqui, que multiplica o S e o O. Beleza? Aí, mais, deixa eu subir aqui. Quantas vezes a gente vai usar o oxigênio aqui? 4. 4. 4 vezes 3 dá 12, né? 12. Então, a gente vai ter inédito
uma conta enorme, né? 12 vezes a massa do oxigênio, que é 16. Por que 12, professora? Porque a gente já tinha o O4 dentro do parêntese. E como o Carlinhos falou, ele terá que ser multiplicado por 3, assim como o enxofre teve que também ser multiplicado por 3. Então, nunca desconsiderem esses parênteses. A gente vai ver muito parêntese no próximo assunto. Então, 4 vezes 3, 12. Então, a gente tem que fazer 12 vezes a massa do oxigênio, que é 16. Mais uma vez, eu preciso da ajuda de vocês nos cálculos. MM é igual a 2 vezes 27 dá 54, certo? Mais 3 vezes 32 vai dar 96. E 12 vezes 16? Alguém faz aí, por favor? 192. 192. Somando agora, né, que já que a gente resolveu a multiplicação, que é a pior fase, a gente vai somar tudo isso, 54 mais 96 mais 192. 54 com 96 dá 150. 150 com 192 dá quanto, gente? 342. 342, a massa dessa complexa substância aqui, tá certo? Faltou só uma, que é pior ainda, que, gente, não sei se eu respondo essa hoje. Não vai ter espaço aqui. Mas de qualquer forma, como a gente já tem 3, a gente já tem como saber, né, qual é a alternativa. Qual é a alternativa que tem 98, 178 e 342? É a letra? Letra B e D. Eita, que B e D. danados. Como não vai dar tempo de responder, eu vou dizer para vocês. É a letra B, tá certo? Essa outra substância vai ter 544, tá certo? Um número bem grande, dado o tamanho da equaçãozinha inteira. Queridos, eu não vou mais corrigir essa atividade na próxima aula, eu já vou começar com conteúdo novo. Então, eu vou dar para vocês o gabarito dela aqui, em vermelho, tá certo? Para vocês encerrarem aí. Essa aqui, no caso, é a letra B, né? A décima. A 11ª, a 11 é a letra E. A 12 é a letra E também. A 13 é a letra A. E a gente vai começar quinta-feira para a reposição, tá certo? Com o assunto de ácidos. Não faltem, porque eu vou solicitar um trabalho com ácidos, um trabalho prático. Também não se estressem com os materiais, porque os materiais todos vocês têm em casa, provavelmente, tá certo? Água sanitária, álcool, shampoo, refrigerante, tudo vocês têm em casa. Ou podem comprar no mercado muito facilmente. Beleza? Já fazer um print dessa bagunça de quadro. E vou ter que tirar uma foto para fazer a chamada. Tchau. Peraí, senão você vai levar falta. Eu que cheguei foi atrasado. Foi. E eu estipulei o horário para entrar na aula, né? 10 minutos depois que eu comecei. 8h49. Cheguei aqui 8h49. Vamos lá. Ô, professora, Hum. não pode não falar a nota, é? Eita, eu esqueci. A nota da prova, pode. Me lembrem quinta-feira? Tá certo? Beleza. Eu realmente esqueci. Professora, é sério isso, professora? Ninguém Eu lembra, esqueci, velho. vocês não me bicho. lembraram. Eu me envolvi aqui na atividade e me afundei. Esses alunos também. Quinta-feira, Cadeira, assim né? que vocês entrarem, que todo mundo fechar aqueles 10 minutinhos que eu dou de tolerância, me avisem, tá? E a gente começa a falar as notas das duas, ética e química. Agora me lembre mesmo, porque eu vou esquecer de novo. Beleza, Certo? beleza. Tchau, até quinta, Não. gente. Não Tchau, acredito. Até aqui. Tchau. Tchau. Tchau.